Sana, interior, quarto de hospital, Los Angeles, dia 15 de fevereiro de 1988. A luz é pálida, filtrada por persianas baratas que não conseguem bloquear o sol implacável da Califórnia. O som é um ritmo monótono, o bip mecânico do monitor cardíaco e o chiado do oxigênio. Na cama, um homem de 70 anos, o rosto, outrora vibrante e cheio de uma malícia quase infantil, está vincado pela dor de 2 tipos de câncer e meses de tratamentos inúteis. Sua irmã, Joan, está ao lado dele. Ela espera algo profundo, uma despedida digna de um gênio que ajudou a construir a bomba atômica, que desvendou os segredos da luz e que explicou por que o ônibus espacial Challenger explodiu. Ela espera uma iluminação final. O homem abre os olhos. Ele não olha para o além, ele olha para o quarto, para as máquinas, para a repetição da agonia. Ele solta um suspiro cansado e diz suas últimas palavras ao mundo. Richard Feynman. Eu odiaria morrer 2 vezes, é tão chato. Corte seco para o preto. Esqueça tudo o que te disseram sobre momentos finais e sabedoria transcendental. Richard Feynman, possivelmente a mente mais brilhante do século XX, não morreu com uma oração ou uma fórmula. Ele morreu reclamando do tédio. E se você acha que isso foi apenas uma piada de um homem moribundo, você acabou de cometer o mesmo erro que cometeu durante toda a sua vida escolar. Você olhou para o rótulo e achou que entendeu o conteúdo. Cena 2. Interior. Escritório na Caltech. Dia. Câmera flutua por um escritório vazio. Pilhas de cadernos, livros de física, mas o foco é o quadro negro. No canto superior esquerdo, 7 palavras escritas a giz, intocadas desde que ele saiu para o hospital. What I cannot create, I do not understand. O que não posso criar, não compreendo. Entre essas 2 frases, uma sobre o tédio de morrer e outra sobre a necessidade de criar, existe uma verdade tão devastadora que ela é capaz de implodir cada diploma que você tem na parede. Você passou anos em salas de aula. Você decorou nomes de rios, fórmulas de Bhaskara e datas de batalhas. Você foi premiado com notas altas por ser um excelente reprodutor de sons. Mas aqui está a bomba que vai explodir sua mente. Você não entende nada que não consiga reconstruir do zero. As escolas nunca te ensinaram isso. Elas não poderiam, porque se ensinassem, você não precisaria mais delas. O sistema educacional não foi desenhado para criar entendedores, ele foi desenhado para criar certificados. Você foi treinado para ser uma biblioteca de consulta, não um arquiteto da realidade. Feynman sabia que a educação moderna é uma fraude intelectual. Ele sabia que se você precisa de um livro, do Google ou de uma nota de rodapé para explicar como algo funciona a partir de princípios básicos, então você não possui esse conhecimento. Você está apenas pedindo ele emprestado. E conhecimento emprestado é como uma ferramenta que se dissolve no momento em que você mais precisa dela. Cena 3. Espaço abstrato / laboratório visual. Vemos um estudante, o ouvinte teimoso, segurando um diploma com orgulho. Mas eu estudei. Eu sei que a água ferve a 100 graus Celsius. Eu sei que a Terra gira em torno do Sol. Eu tenho o papel que prova isso. Parabéns, você sabe nomes. Mas você sabe porquê? Se eu te jogasse em uma ilha deserta, sem livros, você conseguiria provar que a Terra é redonda usando apenas sombras e varetas? Você conseguiria derivar a termodinâmica de uma xícara de café sem consultar uma tabela? Interrompendo, estilo roleplay. Olha só para esse cara. Ele sabe o nome do pássaro em 6 línguas diferentes, mas depois que ele termina de falar os nomes, ele não sabe absolutamente nada sobre o pássaro. Ele não viu como o pássaro voa, para onde ele migra ou por que ele canta. Ele confunde a etiqueta no pé do pássaro com a criatura viva. A escola te ensinou a etiqueta. Feynman cria a criatura. A desmistificação começa aqui. O seu cérebro foi condicionado a aceitar a autoridade como substituto para a lógica. Se o professor disse, é verdade. Se o livro diz, eu aceito. Feynman chamava isso de ciência de culto à carga. Como nativos que constroem pistas de pouso de madeira, esperando que aviões de verdade tragam suprimentos, nós construímos a aparência da educação, sem nunca convidar a verdadeira inteligência para pousar. Prepare-se.
O que vamos fazer agora é desmontar a sua caixa de ferramentas enferrujada. Vamos entender por que Feynman achou a morte chata e por que o seu método de reconstrução total é a única coisa que separa um gênio de um papagaio bem treinado. Você acha que aprendeu a aprender? A matemática diz o contrário. E a realidade? Bom, a realidade é muito mais estranha e bela do que qualquer coisa que você tenha sido forçado a memorizar para uma prova de múltipla escolha. A lei, a mentira, começou cedo, no ensino fundamental, médio, na faculdade. O padrão se repetiu por 12, 16, 20 anos. O professor fala, você ouve. O professor escreve, você copia. O professor testa, você memoriza. Eles chamaram isso de educação. Eles mediram isso com notas. Eles certificaram isso com diplomas. Mas o que eles realmente fizeram foi treinar você para ser intelectualmente indefeso. Você consegue recitar fatos, você consegue referenciar fontes, mas aqui está o que as escolas nunca te pediram para fazer: reconstruir o conhecimento a partir do nada. Tire as notas, tire o livro, sobrou apenas você e o problema. Você consegue resolver? Se a resposta é não, então, segundo Feynman, você não entende. Você apenas performa, e a performance acaba quando as luzes do teatro da escola se apagam. Cena 4. Interior. Sala de aula, MIT. Dia 1939. O ar está carregado com um cheiro de giz e madeira velha. No quadro negro, o professor John Wheeler, um titã da física teórica, está preenchendo o espaço com equações de mecânica quântica que parecem hieróglifos para qualquer mortal comum. O som é o de 30 canetas arranhando o papel freneticamente. Os alunos estão em transe, tentando capturar cada vírgula, cada subscrito, temendo que, se perderem um símbolo, o conhecimento desapareça. Mas há um jovem de 21 anos sentado na segunda fila, Richard Feynman. Seu caderno está aberto, mas ele não está copiando o que Wheeler escreve. Ele está olhando para o teto, depois para as próprias mãos, e escreve algo totalmente diferente. Enquanto seus colegas agiam como fotocopiadoras humanas, Feynman estava fazendo algo perigoso. Ele estava reconstruindo. Para cada equação que Wheeler apresentava, Feynman tentava chegar ao mesmo resultado por um caminho diferente em sua mente. Ele se recusava a aceitar a solução pronta. Se Wheeler dizia que o caminho de A para B era uma linha reta, Feynman tentava chegar lá fazendo curvas, saltando ou cavando um túnel. Sabe porquê? Porque ele sabia que seguir direções não é o mesmo que conhecer o território. Cena 5. Espaço conceitual. A linha de montagem. Vemos uma animação estilizada de uma fábrica de automóveis. Em vez de carros, o que sai da esteira são estudantes com chapéus de formatura. Eles saem em intervalos regulares, todos segurando o mesmo manual de instruções. A escola te ensinou que a inteligência é uma transação. O professor te dá a moeda da informação. Você aguarda no cofre da memória e no dia da prova, você a devolve para ganhar o recibo da nota. É um sistema de logística, não de aprendizado. É eficiente para produzir funcionários que seguem ordens, mas é um desastre para produzir mentes que entendem a realidade. Pense na última vez que você aprendeu uma fórmula. Digamos a segunda lei de Newton, F igual a ma. Você a memorizou. Você sabe que se tiver a massa e a aceleração, você encontra a força. Você tira 10 na prova. Mas você entende a conexão íntima entre a inércia e a estrutura do espaço-tempo? Você consegue explicar por que a natureza escolheu essa relação linear e não o quadrado da aceleração? Se eu apagasse todos os livros de física do mundo, você conseguiria redescobrir essa lei observando uma pedra cair? Provavelmente não, e isso não é um acidente, é um subproduto do design. Eles te dão o que chamamos de conhecimento de prateleira. É como comprar um móvel da IKEA. Você tem as instruções, você monta as peças e ele parece um armário, mas você não sabe nada sobre marcenaria. Você não sabe por que aquele parafuso é de metal e não de madeira. Se uma peça quebrar e não estiver no manual, você está perdido. Você não tem um armário. Você tem uma imitação de armário que depende da boa vontade do manual. Cena 6. Interior. Biblioteca da Caltech, dia. Câmera percorre as estantes, mas para em uma coleção específica, os cadernos pessoais de Feynman, centenas deles. Eles não são resumos de aulas, são reconstruções do universo. Feynman tinha uma disciplina que as escolas considerariam ineficiente.
Ele perdia horas, dias, semanas reconstruindo conceitos que já estavam resolvidos há décadas. Enquanto outros físicos liam os últimos artigos científicos para se manterem atualizados, Feynman os ignorava. Ele pegava o título do artigo, o problema que ele tentava resolver, e tentava resolvê-lo sozinho. Se ele não conseguisse chegar à mesma conclusão do autor usando seus próprios métodos, ele não aceitava o resultado. Não importava se o autor fosse um Nobel. Para Feynman, a autoridade é o oposto do entendimento. O professor versus Feynman. Richard, por que você está perdendo tempo derivando a eletrodinâmica clássica novamente? Já está tudo no livro-texto. Feynman. Porque se eu ler no livro, eu sei o que o autor pensa, mas se eu construir sozinho, eu sei como a natureza funciona. O livro pode estar errado, ou pior, ele pode estar certo pelo motivo errado. Além disso, se eu mesmo construir as ferramentas, eu sei onde elas quebram. E é onde elas quebram que a nova física começa. Aqui está a desmistificação brutal. A maioria dos seus professores não entendia o que estava ensinando. Eles estavam apenas repetindo o que o professor deles ensinou. É um telefone sem fio intelectual que dura gerações. O sistema escolar otimizou para a velocidade. Eles precisam que você saiba muito em pouco tempo. Mas o entendimento real é lento. Ele exige o direito ao erro, o direito ao beco sem saída. A escola te treinou para ter medo do branco da página. Feynman amava o branco da página. O que ele escreveu no quadro negro no fim da vida, o que eu não posso criar, não compreendo, não era um slogan motivacional, era uma condenação de como você foi educado. Cena 7. Analogia do mapa e do território. Imagine que você quer conhecer uma floresta. A escola te dá um mapa detalhado, com coordenadas GPS e fotos de satélite. Você olha para o mapa e diz: eu entendo esta floresta. Você consegue apontar onde fica o rio e onde fica a montanha. Mas Feynman entra na floresta sem mapa. Ele caminha, tropeça em raízes, sente o cheiro da terra, observa como a luz filtra pelas folhas, descobre que o rio não é uma linha azul, mas um fluxo barulhento de água que muda de cor conforme a profundidade. Se o mapa for destruído, você está perdido. Se a floresta mudar, você não sabe o que fazer. Mas Feynman, ele é a floresta. Ele a reconstruiu passo a passo na sua mente. O sistema educacional te vendeu a ilusão de que reconhecimento é o mesmo que compreensão. Você vê a fórmula e a reconhece. Ah, sim, eu vi isso na aula 4. Mas reconhecimento é o que o seu cachorro faz quando você chega em casa. Compreensão é o que o arquiteto faz quando desenha a casa. Você foi enganado para acreditar que o aprendizado termina com a obtenção de uma resposta correta. Para Feynman, a resposta correta era apenas o ponto de partida. O verdadeiro aprendizado era o processo de chegar lá. E é por isso que, décadas depois de se formar, ele ainda estava preenchendo cadernos com problemas já resolvidos. Ele não estava estudando para uma prova, ele estava verificando a própria existência através da lógica. E é aqui que o tédio da morte começa a fazer sentido. Se a vida é o processo de criar compreensão, o que acontece quando o sistema, seu corpo, sua educação, as rotinas hospitalares, te força a apenas repetir? Feynman não tinha medo da morte, ele tinha alergia à repetição sem descoberta. Ele odiava a ideia de morrer 2 vezes porque a repetição sem criação é a própria definição de uma vida não vivida. É a morte intelectual que as escolas nos impõem todos os dias, 50 minutos por vez. Se você quer realmente entender o mundo e não apenas passar por ele como um turista com um guia de viagem desatualizado, você precisa de uma nova metodologia, uma que não dependa de certificados, mas de construção. Prepare-se, porque na próxima parte vamos mergulhar no teste de Feynman, o teste que nenhuma escola teve coragem de te aplicar. O teste que separa quem tem um diploma de quem tem uma mente. Cena 8, interior, sala de conferências da NASA, dia 1986. A atmosfera é sufocante. Homens de terno cinza, generais e engenheiros de alto escalão, estão sentados ao redor de uma mesa de carvalho. O ônibus espacial Challenger explodiu há poucos meses, transformando o orgulho tecnológico americano em fumaça no céu da Flórida. Centenas de relatórios técnicos, milhares de páginas de dados e especialistas em segurança estão tentando explicar o inexplicável. No canto da mesa, Richard Feynman, já lutando contra o câncer, parece entediado.
Ele não está lendo os relatórios. Ele tem apenas um copo de água com gelo e uma pequena pinça de metal. Aqui está o momento em que a filosofia do quadro negro de Feynman colidiu com o mundo real. A NASA tinha os melhores manuais do mundo. Eles tinham conhecimento de prateleira suficiente para encher um hangar, mas eles não tinham compreensão. Eles sabiam os nomes dos componentes, mas não sabiam criar o comportamento deles sob pressão. Vocês dizem que os anéis de borracha, os O-rings, são seguros. Vocês têm gráficos que dizem isso, mas eu não confio em gráficos. Eu confio no que eu posso ver acontecer diante dos meus olhos. Feynman mergulha um pedaço da borracha do O-ring no copo de água gelada. Ele aperta com a pinça. Quando ele solta, a borracha não volta à forma original. Ela permanece deformada, rígida, morta pelo frio. Eu peguei essa borracha, coloquei no gelo e vi que ela perde a resiliência. No dia do lançamento, estava um frio abaixo de zero. O anel não vedou. O fogo escapou. O ônibus explodiu. Não foi um erro de cálculo complexo. Foi um erro de compreensão básica. Cena 9. Espaço abstrato. O labirinto do jargo. Vemos o ouvinte teimoso preso em um labirinto feito de palavras complexas. Entropia, sinergia, mecânica quântica, paradigma. As paredes são altas e opacas. A escola te ensinou a usar o jargão como um escudo. Se você usa palavras difíceis, as pessoas acham que você entende o assunto. Mas Feynman tinha uma regra de ouro, que hoje chamamos de a técnica Feynman. Se você não consegue explicar um conceito para uma criança de 8 anos sem usar palavras complicadas, você não entende esse conceito. O jargão é a fumaça que escondemos quando não sabemos como o fogo funciona. Mas existem coisas que são inerentemente complexas. Eu não posso explicar a teoria das cordas para uma criança. Pode sim, e se você não consegue, é porque você apenas memorizou a definição da teoria das cordas. Você não a criou na sua mente. Pense no espelho. Você olha para ele todos os dias. Você sabe como ele funciona, certo? Então responda: por que o espelho inverte a esquerda e a direita, mas não inverte o cima e o baixo? A maioria das pessoas trava. Elas começam a falar sobre ótica, raios incidentes, física, palavras, mas elas não conseguem construir a geometria da imagem na cabeça. Feynman conseguia. Porque eu não via o espelho como um objeto, ele via o espelho como um processo de simetria que ele mesmo teria que desenhar se estivesse criando o universo do zero. Cena 10. Montagem. O design da complacência. Vemos flash rápidos, um aluno marcando a opção C em uma prova de múltipla escolha, um professor carimbando um diploma, um relógio de parede avançando. Por que a escola nunca te deu o teste do espelho? Porque nunca te pediram para explicar o mundo para uma criança. Porque a criação exige tempo, e o sistema educacional é uma indústria de processamento de carne humana. Se um professor parasse para garantir que cada aluno criasse a compreensão da gravidade, ele não terminaria o currículo. O currículo é o Deus da escola. A compreensão é apenas um efeito colateral opcional e muitas vezes indesejado. Eles te treinaram para ser um consumidor de respostas. Qual é a fórmula da fotossíntese? Você responde: 10. Mas você consegue explicar porque as plantas são verdes e não pretas? Se a luz do sol tem todas as cores, por que elas jogam fora justamente a parte mais energética do espectro visível? Se você não sabe a resposta, você não entende a biologia. Você apenas conhece o vocabulário da biologia. E há uma diferença oceânica entre saber o nome de algo e conhecer algo. Andando por uma floresta falando para a câmara. Meu pai me ensinou isso quando eu era pequeno. Ele me mostrava um pássaro e dizia: veja aquele pássaro. Em italiano, ele se chama X. Em chinês se chama Y. Em latim se chama Z. Agora, Richard, você sabe o nome dele em todas as línguas, mas você ainda não sabe nada sobre o pássaro. Você só sabe sobre os homens e como eles chamam o pássaro. Eu nunca esqueci isso. Eu passei a vida tentando ver o pássaro, não o nome dele. Cena 11. Interior. Laboratório de Feynman. Noite. Feynman está sozinho, cercado por papéis jogados no chão. Ele está tentando resolver um problema de eletrodinâmica quântica. Ele está suado, frustrado, mas há um brilho nos olhos. Sabe por que Feynman ganhou o Prémio Nobel em 1965? Não foi porque ele descobriu uma nova partícula.
Foi porque ele criou uma nova linguagem visual para a física, os diagramas de Feynman. A física da época estava atolada em equações matemáticas tão densas que ninguém conseguia ver o que estava acontecendo. Os físicos estavam apenas manipulando símbolos. Feynman disse: "Eu não entendo isso. Eu preciso criar uma maneira de visualizar essas interações." Ele criou bonequinhos de palito para elétrons e fótons. Ele transformou a matemática em desenhos. Outros físicos riram. "Isso é muito simples", disseram. "Isso é coisa de criança." Mas em poucos anos todos estavam usando os diagramas dele. Porquê? Porque os diagramas permitiam que eles criassem a física em suas mentes, em vez de apenas calculá-la. O que o seu diploma realmente diz é: este indivíduo é capaz de aceitar informações de uma autoridade e reproduzi-las sob pressão. Ele não garante que você saiba pensar. Na verdade, ele muitas vezes garante o oposto. Ele garante que você parou de perguntar por quê no momento em que recebeu o papel. Feynman morreu sabendo que a maioria da humanidade vive em um estado de sonambulismo intelectual. Nós usamos celulares que não sabemos como funcionam, tomamos remédios cujos mecanismos não compreendemos, vivemos em sistemas políticos cujas bases lógicas nunca reconstruímos. Somos passageiros de uma nave espacial chamada Terra, mas nenhum de nós sabe como operar o motor. E a escola? A escola nos ensinou a ler o menu do jantar enquanto a nave está pegando fogo. O que não posso criar, não compreendo. Esta não é apenas uma frase no quadro de um gênio morto, é um diagnóstico do seu vazio intelectual, é o motivo pelo qual você se sente perdido quando a vida sai do roteiro, quando o manual da IKEA não funciona ou quando o GPS te leva para um beco sem saída. Mas há esperança, porque o método de Feynman não é sobre ser um gênio, é sobre ser honesto, é sobre ter a coragem de dizer: "Eu não entendo isso ainda, porque eu ainda não fui capaz de construí-lo." Na próxima parte, vamos ver como essa honestidade brutal levou Feynman a escrever uma carta para uma mulher morta, e o que isso revela sobre a conexão entre a criação, o entendimento e o amor. Porque no final das contas, se você não consegue criar uma expressão para o que sente, você realmente entende o que sente? Cena 12. Interior. Apartamento de Feynman. Noite. Outubro de 1946. A sala está mergulhada na penumbra. O único foco de luz vem de uma luminária de mesa, projetando uma sombra gigante de um homem curvado sobre um papel. Richard Feynman, o físico que ajudou a desvendar os segredos do átomo em Los Alamos, está escrevendo, mas não é uma equação, não é um relatório para o governo. 16 meses antes, sua esposa Arlene morreu de tuberculose. Feynman estava lá. Ele viu o relógio do quarto parar no exato momento em que ela deu o último suspiro, uma coincidência física que ele friamente explicou como o efeito da enfermeira parando o relógio para registrar o óbito. Ele era um homem de fatos. Ele não acreditava em vida após a morte. Ele não acreditava em fantasmas. Mas naquela noite de 1946, ele escreve: "Eu adoro você, querida." Cena 13. Espaço filosófico. A construção do sentimento. Vemos Feynman escrevendo a carta, que será encontrada selada apenas 42 anos depois, após sua própria morte. Por que um homem que exige evidências para tudo escreve para uma mulher que ele sabe que virou cinzas? Por que ele termina a carta com uma nota de rodapé irônica? "Por favor, me perdoe por não enviar isso pelo correio, mas eu não sei o seu novo endereço." A resposta está no quadro negro. O que não posso criar, não compreendo. Feynman não estava tentando se comunicar com o além, ele estava tentando entender a própria dor. Para ele, o amor não era algo que você apenas sentia passivamente, era algo que você precisava reconstruir continuamente dentro de si mesmo. Ele precisava criar a expressão daquele amor no papel para que ele pudesse compreendê-lo como uma força real em sua vida. A escola te ensinou que as emoções pertencem à literatura e as equações à ciência. Eles separaram o seu coração do seu cérebro em pastas diferentes. Feynman rasgou essas pastas. Para ele, entender a perda de Arlene exigia o mesmo rigor metodológico que entender a dispersão de um elétron. Se você não consegue articular, se você não consegue dar forma ao que sente através da criação, você é apenas um passageiro de uma tempestade química interna que você não compreende. Cena 14. Interior. Corredor de hospital. Dia. 1988.
Feynman está em uma cadeira de rodas sendo levado para mais um exame. O som ambiente é uma mistura de rodinhas rangendo e bips incessantes. Ele olha para as paredes bege, para os formulários de entrada, para a rotina estéril. Feynman, olhe para isso. É o sistema perfeito. Tudo tem um código. Tudo tem um procedimento. Ninguém aqui está tentando descobrir nada novo. Eles estão apenas seguindo o protocolo para me manter vivo por mais 5 minutos, repetindo o que aprenderam nos manuais. É a escola novamente. É o ensino médio, mas com morfina. Entende agora porque ele disse que morrer era chato? O tédio para Feynman era a ausência de criação. O hospital é o triunfo da repetição sobre a descoberta. É o lugar onde a vida se torna puramente burocrática. E para um homem que definia a existência pela capacidade de reconstruir o universo a cada manhã, a burocracia do morrer era uma ofensa intelectual. Cena 15. O quadro negro. A segunda linha. A câmara volta ao escritório da Caltech. Abaixo da frase famosa sobre criação, há uma segunda linha que as pessoas costumam ignorar. Know how to solve every problem that has been solved. Saiba como resolver todo problema que já foi resolvido. Isso parece contraditório, não é? Se ele quer criar o novo, por que perder tempo com o que já foi resolvido? Aqui está o paradoxo que explode a mente. Você só tem o direito de ser original depois de ter a disciplina de ser universal. A escola te ensinou matérias, matemática em uma caixa, história em outra, biologia em outra. Eles te deram fórmulas prontas para problemas específicos. Feynman via métodos universais. Ele queria saber como cada problema foi resolvido, não para decorar a resposta, mas para roubar a lógica do arquiteto. Se ele entende como o grego antigo calculou o raio da Terra, ele pode usar essa mesma lógica para medir o diâmetro de uma estrela ou a eficiência de um motor. As escolas te treinaram para perguntar: qual fórmula eu uso para este problema? Feynman treinava para perguntar: que tipo de pensamento resolveu isso e como eu posso reconstruir esse pensamento para resolver qualquer outra coisa? Ouvinte teimoso: mas isso é impossível, eu não posso resolver todos os problemas do mundo sozinho. Não com a educação que você recebeu. Você foi treinado para ser um especialista, o que muitas vezes é apenas um nome chique para alguém que sabe muito sobre quase nada. Feynman era um generalista radical. Ele sabia que as leis da termodinâmica ds maior ou igual a zero não se aplicam apenas ao vapor de uma chaleira, elas se aplicam à economia, à biologia e até à forma como as informações se degradam em uma sala de aula. Cena 16. O limite da criação. A barreira da entrópia. Vemos uma animação de um castelo de areia sendo levado pela maré. Existe um limite para essa criação. É a segunda lei da termodinâmica, a entropia. O universo tende ao caos. Tudo o que criamos, seja uma teoria física, uma carta de amor ou um corpo humano, está destinado a se desintegrar. A escola tenta ignorar isso. Ela te vende a ideia de que o conhecimento é estático, de que uma vez que você aprende, você tem. Mas Feynman sabia que o entendimento é como um castelo de areia. A maré da desinformação, do esquecimento e do tédio está sempre subindo. Se você não estiver ativamente recriando sua compreensão todos os dias, você está emburrecendo. O entendimento não é um estado de posse, é um ato de resistência contra a entropia. Feynman, no leito de morte, olhando para o monitor. O monitor cardíaco está repetindo o mesmo sinal. É um padrão fechado, um loop. O universo não é um loop. O universo é uma expansão. Se eu não posso expandir meu entendimento hoje, eu já morri ontem. Este hospital só está atrasando a papelada. Você passou a vida acreditando que a educação era um destino, um lugar onde você chega, pega seu diploma e descansa. Feynman nos mostra que a educação é um processo metabólico. Se você para de criar, você para de entender. E se você para de entender, você se torna apenas uma parte da decoração do universo, repetindo os mesmos padrões até que o tédio finalmente te leve. Abaixo da lista de tópicos em seu quadro, Beta Anomaly, Not Theory, havia um espaço em branco. Ele estava com 70 anos, com falência renal e ainda estava fazendo listas de coisas para reconstruir. Ele não estava estudando para uma prova final com Deus. Ele estava exercendo a única função que justifica estar vivo, ser um criador de ordem no meio do caos.
Mas agora, chegamos à pergunta final, aquela que você tem evitado desde o início deste vídeo. Se a escola mentiu, se o seu diploma é apenas um recibo de conformidade e se você não entende nada que não possa criar, o que você vai fazer amanhã de manhã quando acordar e perceber que o mundo ao seu redor é um mistério absoluto que você esqueceu como investigar? Prepare-se para a conclusão. Vamos falar sobre a beleza trágica de ver o mundo como ele realmente é. Dali. Cena 17. Interior. Quarto de hospital. Los Angeles. Noite. Minutos após a morte. O monitor cardíaco agora emite um tom contínuo e agudo. O bip rítmico parou. A enfermeira entra, desliga a máquina e o silêncio que se segue é mais pesado do que qualquer som. Joan está lá, processando as últimas palavras do irmão. É tão chato. Não houve luzes, não houve anjos, não houve a resolução de uma equação final. Apenas o fim de um processo biológico que Richard Feynman, até o último segundo, tentou observar com a curiosidade de um cientista. Feynman se foi, mas o que ele deixou para trás é um campo de batalha intelectual. Ele não morreu apenas como um físico, ele morreu como um rebelde contra a mediocridade do pensamento humano. E enquanto o corpo dele era levado, na Caltech, aquelas 7 palavras no quadro negro começavam a brilhar com uma luz profética. Cena 18. Espaço conceitual. A grande demolição. Vemos o ouvinte teimoso parado em frente a uma montanha de livros e diplomas. De repente, a montanha começa a desmoronar. As páginas voam, os certificados rasgam. Chegou a hora da verdade para você. Você passou os últimos minutos ouvindo sobre um gênio, mas este vídeo não é sobre Feynman. É sobre a mentira que você aceitou como conforto. Você acredita que vive em uma era de informação. Mentira, você vive em uma era de recapitulação. Você consome opiniões mastigadas de influenciadores, aceita manchetes como fatos e confunde o acesso à Wikipédia com o domínio do conhecimento. Você se sente inteligente porque tem um mundo no bolso, mas se o sinal de internet cair e a eletricidade acabar, você se torna um analfabeto da realidade. Ouvinte teimoso, mas eu dediquei anos da minha vida a isso. Você está dizendo que tudo foi em vão? Não foi em vão se você usar esse choque como um despertar. A escola te ensinou a ser um recipiente. O professor despejava, você armazenava e depois você esvaziava na prova. Feynman te convida a ser um gerador. Pense na diferença entre um rádio e uma orquestra. O rádio apenas reproduz o que alguém criou em outro lugar. Se o sinal falha, ele emite ruído. A orquestra cria a música no momento, nota por nota, a partir do silêncio. A educação que você recebeu te transformou em um rádio sintonizado na frequência da autoridade. Feynman quer que você seja a orquestra. Cena 19. Analogia da flor. Museu de História Natural. Vemos Feynman e um amigo artista olhando para uma rosa. Feynman tinha um amigo artista que dizia: eu, como artista, consigo ver a beleza desta flor, mas você, como cientista, a desmonta em partes, células e moléculas, e você destrói a beleza dela. Feynman ria. Eu dizia: a beleza que você vê está disponível para mim e para qualquer um, mas eu vejo muito mais. Eu vejo as células, as reações químicas complicadas que dão a cor, o processo evolutivo que fez a flor atrair insetos para a polinização. Eu vejo a beleza em escalas que você nem imagina. A ciência não subtrai a beleza, ela a multiplica exponencialmente. Aqui está o segredo final. A criação do entendimento é o que dá cor ao mundo. Quando você entende como a luz do sol se transforma em energia dentro de uma folha, a cor verde não é mais apenas uma cor. É um milagre termodinâmico que você reconstruiu na sua mente. O mundo deixa de ser um cenário estático e se torna um teatro de processos vivos. Cena 20. O método na prática. O desafio final. A tela fica branca. Apenas um marcador de giz aparece e escreve: Estratégia de reconstrução. Como você começa hoje? Como você escapa da prisão do tédio intelectual? Destrua o jargão. Pegue algo que você acha que sabe. Tente explicar para uma criança ou para si mesmo no espelho. Se você usar uma palavra técnica, sinergia, quântico, infraestrutura, pare.
Se você não consegue explicar sem a palavra técnica, você não entende a coisa, você só entende a palavra. Volte aos primeiros princípios. Não aceite que algo é assim porque é. Pergunte quais são as verdades fundamentais por trás disso. Se você está aprendendo sobre economia, não decore gráficos. Tente reconstruir a ideia de troca e valor a partir de dois náufragos em uma ilha. Seja o autor do seu conhecimento. Nunca leia um livro passivamente. Discuta com ele. Se o autor chega a uma conclusão, feche o livro e tente chegar à mesma conclusão sozinho antes de ler o próximo parágrafo. Se você não conseguir, você ainda não tem o direito de concordar ou discordar. Cena 21. Interior. Escritório da Caltech. Fim da tarde. Luz do pôr do sol banha o quadro negro. As 7 palavras parecem flutuar. Feynman não era um gênio porque tinha um cérebro diferente do seu. Ele era um gênio porque tinha uma integridade intelectual que você foi treinado para abandonar. Ele se recusava a fingir que entendia. Ele preferia a ignorância honesta à compreensão emprestada. Ele escreveu para Arlene porque precisava criar o entendimento da própria alma. Ele chamou a morte de chata porque ela era o fim da sua capacidade de construir, e ele deixou aquele quadro negro não como um testamento, mas como uma provocação. O que você não pode criar, você não entende. Olhe para a sua vida agora, olhe para o seu trabalho, para suas crenças, para o que você chama de conhecimento. Quanto disso você realmente criou? Quanto disso você conseguiria defender se todas as autoridades desaparecessem amanhã? A realidade é um quebra-cabeça infinito, e a escola te deu a foto da caixa e disse para você não se preocupar com as peças. Feynman está te entregando as peças e dizendo: monte você mesmo. É difícil, vai levar tempo, você vai errar. Mas quando você encaixar a última peça, o universo será seu de uma forma que nenhum diploma jamais poderá garantir. Cena 22. Fechamento. Visão do espaço. Câmera se afasta da Terra, mostrando o cosmos vasto, escuro e vibrante. Não morra 2 vezes. Não passe a vida repetindo os loops de outras pessoas. Existe uma beleza devastadora esperando por você no momento em que você decide reconstruir o mundo com a própria lógica. Saia da fila, queime os manuais, comece a criar, porque no final, a única coisa que você realmente leva desta vida é o entendimento que você teve a coragem de construir do zero. Se você quer parar de consumir sombras e começar a ver a luz da realidade como ela realmente é, se inscreva. Vamos reconstruir o universo juntos, uma peça de cada vez. E lembre-se, se você não consegue explicar este vídeo para alguém agora mesmo, sem dar play novamente, você ainda não o compreendeu. Corte para o preto. Feynman. Puxa vida, como isso é divertido. Fim.